Falando de experiência na Terra, você simulou uma situação em Marte. Isso. Você comandou, você era o líder de uma expedição em Marte. Fui comandante. Num deserto. Isso. Como que é isso? Então, basicamente, essas simulações que a NASA faz para levar o homem a Marte, elas primeiro são feitas aqui em Terra. Então, tudo que vai ser feito num outro planeta, a milhares de quilômetros de distância, primeiro tem que fazer aqui. E eu fui fazer essa experiência, que tem todo o suporte da NASA, num lugar onde eles realizam essas coisas. Inclusive, antes de mandar os rovers para Marte, eles testam nesse lugar, que é lá no deserto de Utah. Esse deserto de Utah, ele tem propriedades muito similares a Marte. Parece que você está em Marte quando você está lá. Porque é uma região inóspita, o terreno é altamente ferroso, então ele tem aquela coloração alaranjada, como é Marte. Tem grandes canyons ali por toda parte, como é Marte também. Então parece que você já está em outro planeta, parece que você está em Marte, literalmente falando. E ali eles colocaram uma cápsula, que é uma simulação então, que eu realizei, que é o Mars Desert Observation Station, que é uma cápsula que você fica em um ambiente selado, como numa nave espacial, tendo que trabalhar para as missões da NASA. Então a NASA manda uma missão, geralmente a resposta de qualquer missão que a gente tenha tem o tempo de demora, como se você estivesse em Marte, que demora o retorno. Então eles fazem todas essas simulações e ali você tem que cuidar do teu estoque de água, teu estoque de suprimentos, você tem os equipamentos científicos para fazer as experiências que eles pedem, né? Então, de exploração, de coleta de rochas, minérios, né? Materiais, tudo o que um astronauta vai fazer de verdade em Marte. E eu fiquei lá 150 horas isolado, né, do mundo, nesse lugar, com a bandeira brasileira, sendo a primeira expedição brasileira nesse tipo de missão. Tudo igual como se fosse lá. O Exatamente. banheiro também é igual, ali se precisar fazer as necessidades fisiológicas. Só não dá para simular a microgravidade, né? Que de Marte é um terço. Não, um terço é a da Lua, um sexto. A microgravidade lá é menor que a da Terra também. Se você for para Marte, você vai ser um Superman, porque você vai conseguir levantar uma rocha de 70 quilos, coisa que você não consegue fazer aqui na Terra. Então, é isso. A Lua é um terço e lá é um sexto. É isso aí. E aí isso não dá para simular. Você tá na Terra. Mas basicamente, quando você sai da cápsula, tem as duas portas de descompressão. Então você veste uma roupa de astronauta, aí você sela uma porta. Depois que essa porta está selada, faz a descompressão, abre a outra porta, que num cenário real explodiria se você deixasse as duas portas, né? A diferença de pressão da estação com a área externa da espaçonave. Então tudo isso você simula. E aí você pilota jipes como são o rover que atuou lá na Lua. Então lá você tem um jeepzinho também para você fazer as expedições em locais específicos que eles mandam. Então tudo isso, você come comida liofilizada de astronauta. Qual que é o nome da comida? Liofilizada. Liofilizada. É uma comida assim, basicamente... Pasta? Cara, tem pasta também, mas o que acontece? Toda comida, o café, por exemplo, ele é um saquinho plástico selado com um pó de café lá dentro. E aí você, com uma injeção d'água, você fura aquele saquinho, coloca água quente, balança o plastiquinho ali para misturar e chupa o café. É assim que você toma café no espaço. Droga. É que nem aquele chup-chup de sorvete. Mas a comida liofilizada que você perguntou, o que é? Então vamos supor que isso aqui seja uma maçã, tá? Certo. Não parece, mas a gente vai ter que fazer um esforço aqui imaginário. Virou suco, não tem problema virar maçã. É importante que os astronautas comam frutas, né? Tem uma doença que os primeiros colonos que vinham da Europa para a América, eles tinham escorbuto, que é uma doença de falta de frutas, ficavam muito tempo no mar. E lá no espaço a mesma coisa. Só que a fruta, ela dura muito pouco.
O processo de catalisação desse apodrecimento dela é muito rápido porque ela contém líquidos ali, né? Então ela estraga. E no espaço custa muito caro levar uma fruta, né? Então ela não pode estragar rápido. O que eles fazem? Eles colocam numa máquina. Essa máquina ela tira todos os fluidos de dentro da maçã. A maçã fica com uma cara bem feia, que parece uma uva passa gigante, Fruta toda enrugada. seca. Isso. E até meio escura, inclusive. Só que você pega ela tá levinha, porque ela não tem mais o líquido. E quando você morde, parece que você tá mordendo um isopor. Mas a boa notícia é que uma vez que ela entra em contato com a sua saliva, ela tem exatamente a mesma propriedade e o sabor da maçã. Tá lá. O sabor fica. Então, ela meio que desmancha, assim, como se fosse um suspiro na tua boca, mas você tá comendo maçã. Entendeu? E você come essas comidas lá, dentro dessa estação. Vitaminas da maçã. E você tem que dar nota para as comidas que você come, porque isso vai pro pessoal lá da NASA que vai definir o que vai e o que não vai pro espaço. Saber se é bom ou se é ruim. E é foda, é que aí você vai lá, tipo assim, maçã, ótimo, gostei. Aí, tipo assim, manga não. Aí chega lá, os caras falam, porra, odeio maçã, adorava uma manga. Você escolhe aqui, leva a fruta que o cara não quer lá. Então, ruim é que você não escolhe nada, né? A comida, eles que definem. E você só faz o test drive, basicamente. Você ajuda a aprovar e desaprovar algumas coisas que eles realmente se alimentam no espaço. Isso que é legal, você tá participando ativamente do processo. Cara, então, assim, é lógico que você descendo na profundidade incrível do oceano deve ser... Eu já falei uma vez, não, eu tenho um interesse legal pelo oceano, pelos animais. Pô, aproveita por baleia, aqui. Vamos fechar uma viagem pra você. De baleia, eu curto o tubarão, o peixe abismal e tudo mais. Pô, olha aí que loucura. Aí você pega... eu acho legal, me interesso. Mas, cara, você simular que você tá em Marte de uma forma tão real como você viveu, eu acho que ainda é mais impactante. Foram 150 horas, né, de isolamento, então praticamente a gente não viu um ser vivo durante todo o treinamento. Se comunicava só por rádio, né? Então as ondas eletromagnéticas se propagam, né, ainda no espaço. Então, basicamente o que você faz é realmente uma simulação real. Mas tinha mais pessoas na equipe? Era eu e mais 4 pessoas. Todos brasileiros. Eu era o comandante. Aí, dentro da nave, você não precisa mais ficar com aquela roupa especial, nada. Não. Lá dentro tem... Como se fosse uma casa. Tem a cama, o quarto, tudo... Isso. Dorme o chuveiro a gente também se lavava com paninho molhado. Então, não tem um banhinho que a gente está acostumado de chuveiro. Aqueles paninhos, né? Que úmido. É o pano úmido, basicamente. Ou você pega uma latinha com água ali, espirra no pano, e esse é o banho de gato, que a gente chama, né? Que beleza. Será que a estação espacial também é do mesmo jeito? É desse jeito. Dormir é um cubículo. Cara, a gente vai demorar muito ainda pra colonizar um planeta assim. Então, por isso que eu falo que é bom democratizar o espaço, porque novas ideias vão aparecendo. Quando você bota mais cabeças para pensar sobre uma solução necessária, aparecem muitas coisas criativas, né? Sim. Hoje a NASA ela promove eventos contínuos de competições entre escolas de educação, ensino fundamental, ensino médio. Com qual intuito? Justamente trazer novas soluções que eles não pensaram. Já dizia Einstein, né? Que as crianças fazem perguntas que surpreende, né? Então é interessante que eles colocam até essas competições para que as crianças comecem a se envolver nessa área desde já. E aí eles lançam, às vezes, alguma questão específica. Olha, pra você ter uma ideia, um prêmio recente que teve foi uma criança que inventou um chiclete que no espaço vira cimento. E é importante, por exemplo, para tampar um furo na área externa da estação espacial. Às vezes tem algum detrito, algum pequeno meteorito, às vezes de 1 milímetro, que ele vem numa velocidade muito forte, ele fura a estrutura.
O cara vai pro ping-pong lá. Um ping-pong, exatamente, cara. Uma coisa assim, às vezes tão simples, e os caras ficam mirabolando 1001 coisas de milhões de dólares e a criança fala, bota o chiclete, entendeu? Então... Cara, mas será que fura muito assim a estação com esse detritos? Tem. Eles trocam, é normal eles fazer reparos de rotina na estrutura. Acontece isso. Pô, não sei quem mencionou comigo que um pedaço, não sei se de 15 centímetros de plástico bateu em uma... Você lembra disso, Cabeleira? O que lixo foi espacial, isso? né? Mas foi um pedaço de plástico pequeno pra caramba, bateu em alguma parte de metal e explodiu o negócio. Sim. Pela velocidade, né? Sim, essas coisas estão voando no espaço, às vezes algumas dezenas de milhares de quilômetros. Então, eles chegam pequeno, mas fazem um estrago grande. E que a gente tem muito lixo espacial, né? Muito. Tem, mas não é só o lixo. A gente está falando de pequenas rochas mesmo. Sim. Você não sabe, mas agora mesmo você está sendo bombardeado por essas pequenas rochas que vêm do espaço. Aqui o que acontece, você não vê porque quando elas chegam na atmosfera, elas acabam até se esfarelando. Né? Então você está tomando um banho de poeira de rocha que está no espaço sem saber. Basicamente ela está caindo o tempo inteiro aqui.